Olá pessoal, professor Paulo César, mais conhecido como PC, mais uma vez aqui com vocês para falar a respeito um pouquinho do nosso desafio 29, D29, o desafio de 29 dias, comendo comida de verdade, deixando alimentos industrializados de lado, para vocês verem a diferença que isso vai dar na vida de vocês. Pessoal, o objetivo do vídeo de hoje é fazer uma recapitulação de tudo aquilo que a gente falou até agora, para o pessoal ter a noção exata do que a gente está propondo durante o desafio. Então vamos lá, vou tentar ser rápido e sucinto. Primeiro, a gente abordou aqui a questão justamente da diferença entre comida industrializada e comida natural. O que a gente quer no desafio? Que você descasque mais e desembrulhe menos. Prefira sempre, ao ir ao supermercado, fazer as compras da sua semana, do seu mês, passar pelo hortifruti e pelo açougue. Ali você vai encontrar os alimentos mais saudáveis para você, tá? Na sequência, a gente falou a respeito de gorduras boas e gorduras ruins. O que seriam as gorduras boas? Gordura boa é toda aquela gordura que você encontra no alimento naturalmente. Exemplo, coco. Você consegue comprar um coco no sacolão sem gordura? Por favor, vê um coco desengordurado para mim. Não existe, né? Ah, vê um abacate sem gordura para mim. Não existe. O abacate tem gordura, o coco tem gordura, né? E as carnes normalmente também apresentam uma fração de gordura. Portanto, consideramos que as gorduras naturalmente presentes nos alimentos são boas, tá? Leite integral tem uma gordura boa, manteiga tem uma gordura boa. E as gorduras industrializadas são gorduras que a gente deve evitar ao máximo. Gorduras hidrogenadas, trans, que são aquelas gorduras que vocês vão encontrar no miojo, bolachinha recheada, bolos industrializados, enfim, todos aqueles quitutes, aquelas coisas gostosinhas que você encontra no mercado que criança adora comer. Portanto, se você gosta de comer comida que criança gosta de comer, cuidado, crianças gostam de comidas industrializadas. Engenharia alimentar já é feita para fazer esses alimentos muito saborosos. Na sequência, eu falei a respeito dos benefícios do jejum. No nosso programa D29, nós incentivamos os praticantes a fazer um jejum de 16 horas na primeira semana, 2 jejuns de 16 horas na segunda, 3 de 16 horas na terceira semana e 4 jejuns de 16 horas na quarta semana. Por quê? Porque o jejum ele é a ferramenta mais poderosa para controlar a produção de insulina, o principal hormônio relacionado ao ganho de peso nas pessoas que sofrem com sobrepeso, obesidade e diabetes. Quando você controla a produção de insulina, você consegue benefícios maravilhosos, como por exemplo até remissão de diabetes tipo 2. Somente a estratégia low carb é que consegue resultados tão incríveis como esse. E quando a gente fala em estratégias low carb, existe uma variedade de cardápios que podem ser feitos e ainda assim entrar nesta lógica. Então, durante o desafio 29, esse foi o terceiro tema, o terceiro vídeo que a gente falou a respeito dos benefícios do jejum. Nós recomendamos que as pessoas façam esse jejum. O jejum é deixar de ingerir todo tipo de macronutriente que tem energia, carboidrato, proteína e gordura, com a finalidade de fazer o seu corpo descansar, de fazer o seu corpo se revigorar. A gente dá descanso para músculos no intervalo entre treinos, a gente se permite férias, a gente permite uma série de tipos de descanso. E a gente nunca pensa que a gente precisa dar descanso para o nosso sistema gastrointestinal. O jejum, de uma forma simplificada, é esse descanso que permite ao corpo uma grande capacidade de se revitalizar, se revigorar. O corpo pode canalizar energia que seria utilizada no processo de digestão para processos anti-inflamatórios, processos todos que favorecem o seu metabolismo. Ainda no quarto vídeo eu falei a respeito da importância das proteínas, né? As proteínas são macronutrientes que oferecem os nutrientes essenciais para a vida. Você pode ter uma dieta mais pobre em gorduras e rica em carboidratos, ou pobre em carboidratos e mais rica em gorduras. Basicamente, as gorduras e os carboidratos vão oferecer para você energia, mas as proteínas, elas oferecem nutrientes que são essenciais, a nutrientes que você não vai poder sintetizar pelo seu próprio corpo, como acontece com os carboidratos. Você pode sintetizar carboidratos fazendo uma dieta mais rica em gorduras,
mas você não consegue sintetizar determinados aminoácidos, que são as partes constituintes das proteínas, se você não as ingerir diariamente pela alimentação, né? Alguns exemplos de aminoácidos essenciais seria isoleucina, valina, né? Esses aminoácidos, eles precisam ser ingeridos. Se você não ingere esse tipo de nutriente, você não é capaz de produzi-los, tá? Ainda com relação ao quinto vídeo, eu falei a respeito se a dieta low carb era a dieta das proteínas, né? Algumas pessoas perguntam assim: mas essa dieta baixa em carboidrato é dieta da proteína? Não necessariamente. Como eu já disse anteriormente, a estratégia low carb admite muitas variações. Uma delas é a chamada dieta cetogênica, que leva esse nome porque quando você a realiza, você produz grande quantidade de corpos cetônicos, que são frações pequenas de gordura. O corpo começa a produzir energia através dessas partículas de gordura chamadas corpos cetônicos, né? Então, a low carb não é uma estratégia necessariamente alta em proteínas. Até existe uma estratégia chamada cetogênica terapêutica, que é utilizada para tratamento de doenças neurológicas, onde o consumo de proteínas também tem que ser relativamente baixo e a quantidade proporcional de gorduras desse cardápio é muito elevada, né? Então, a dieta baixa em carboidratos não significa que você vai precisar comer 30 ovos por dia, tá? Não necessariamente. É claro que depende da estratégia da pessoa, depende do que ela quer e precisa, ela pode fazer uma dieta baixa em carboidratos e rica em proteínas. Mas normalmente a quantidade de proteínas que nós iremos ingerir, tanto para programas de emagrecimento, como para ganho de massa muscular, programas alimentares voltados à saúde e de desempenho desportivo, vão utilizar uma quantidade de proteínas mais ou menos constante. O que a gente vai trabalhar, vai mexer nesses macronutrientes é com gordura e carboidrato. A proteína fica constante, mas não significa que você não possa fazer uma dieta alta em proteínas. Aí entramos na particularidade de cada pessoa e aí você tem a questão do cardápio e não de uma lógica alimentar, que é o que nós tratamos aqui no Desafio 29. Quando a questão é cardápio, aí os nossos amigos nutricionistas estão aptos e preparados para prescrevê-los para cada pessoa. No sexto vídeo, nós falamos a respeito de que as dietas falham, né? Então, por que a gente fala que as dietas falham? Pessoal, dieta é uma mudança pontual que você não tem o intuito de incorporar para a sua vida. A estratégia low carb, como eu disse, admite muitas possibilidades, muitas variações diferentes, tá? Você pode estar fazendo paleo diet, você pode estar fazendo whole 30, você pode estar fazendo dieta cetogênica, são estratégias alimentares diferentes, né? Uma dieta baixa em carboidrato e alta proteína, como eu estava falando agora há pouco, mas a dieta, toda dieta que você for fazer, dieta da lua, dieta da sopa, essas estratégias fazem você perder peso por um curto período de tempo, mas como você não está adquirindo um hábito alimentar e essas dietas realmente não permitem que você adquira esse hábito, porque vamos combinar, dieta da sopa, você vai viver o resto da vida tomando sopa, você vai enjoar de comer um tipo só de alimento, né? Mesmo que existam variações de sopas, mas estratégias que sejam programadas para curtos períodos de tempo, elas não têm como ser sustentadas, né? E o que a gente quer é que vocês entendam uma lógica baseada numa alimentação rica em vegetais de baixo amido, legumes e verduras, carnes, ovos, frutas de baixo açúcar, abacate, coco, morango, e essa variedade de alimentos constitui, a partir desse momento que a gente está fazendo o Desafio 29, um novo estilo alimentar. Tá, ok? Então, dietas falham, porque dieta é por pouco tempo. Muito bem. Aí, a gente abordou também a questão do dia do lixo, né? Então, como fazer o dia do lixo?
Durante o desafio 29, em tese, não teria o dia do lixo. O que é o dia do lixo? É uma expressão que nós usamos, quem está acostumado com a questão da alimentação, dos cardápios. Às vezes os nutricionistas eles deixam o seu paciente falar, tem um dia livre para você comer o que quiser. Ou você tem uma refeição livre na semana para comer o que quiser. Aí você pode comer sorvete, macarronada com molhos gordurosos, enfim, você vai comer aquele alimento que você gosta. Durante o desafio 29, a gente não tem dia do lixo, a gente não tem refeição livre a princípio, tá? Por definição. Mas a gente sabe que existem coisas que a gente pode estar consumindo num dia de folga ou num dia que você quer ficar um pouco mais relaxado e que não fura dieta. Exemplo, e quero que vocês guardem isso com atenção, de uma alimentação que parece dia do lixo, mas na estratégia low carb não é, no desafio 29 não é churrasco. Churrasco feito com carnes gordas, tá? Cortes nobres, cortes, ou mesmo pode ser carne de segunda, mas existem cortes de segunda que são muito saborosos, como por exemplo costela, tá? E que permitem um grande sabor, um grande prazer durante a sua alimentação de fim de semana que não fura dieta. Claro que no desafio 29 a gente pede para que não se consuma cerveja, que algumas pessoas falam, churrasco chama cerveja. Mas enfim, dia do lixo é isso, dia que você faz a refeição livre. E durante o D29, o que a gente sugere para refeição livre? O bom e velho churrasco, tá ok? Na sequência, a gente também falou a respeito do que ingerir no café da manhã. O que é interessante a gente consumir no café da manhã? O café da manhã é interessante. O cafezinho infusão, um chá sem açúcar, sem adoçante, uma refeição rica em proteínas. Então, para o café da manhã, o que é interessante, seguindo também um pouco do nosso hábito alimentar? Consumo de ovos, né? Ovo com manteiga, ovo com azeite, ovo com bacon, tá? Essa seria uma refeição muito interessante para o de jejum. E de manhã é interessante você não estimular a produção de insulina, porque você vem da noite de sono com o GH alto, e é um hormônio anabólico, um hormônio que queima gordura. A testosterona também está mais elevada, um hormônio que tem uma função benéfica no nosso corpo. Quando você produz insulina, esses outros hormônios param de ser produzidos. Por isso que café da manhã é interessante, é rico em proteína e gordura, ou jejum, tá? O café da manhã é interessante, é jejum. Que coisa estranha, jejum não é deixar de comer? Sim, o jejum é deixar de comer, como eu falei, o jejum também tem um efeito muito benéfico no seu organismo. Tá? Então, opções para café da manhã, para de jejum, é fazer o próprio jejum, parece um pouco contraditório, mas estou reforçando porque isso é muito importante para você, ou ingerir alimentos ricos em proteínas e gorduras. Lembrando também que nada impede você no café da manhã de comer um bife de bisteca, só que isso é um pouco estranho para os nossos hábitos alimentares. Ok, dando continuidade, nós também falamos a respeito da ancestralidade alimentar. O que seria a ancestralidade alimentar? É a forma como os nossos antepassados se alimentavam. Se a gente levar em consideração que a antropologia, ela considera que os seres humanos, estudos antropológicos e fugiu o termo agora, mas enfim, estudos históricos mostram que o ser humano viveu muito tempo como sociedades nômades, caçadoras, e nós ingeríamos carnes de caça. Isso pode ser visto em muitas pinturas rupestres, aquelas pinturas feitas em cavernas que mostram os homens das cavernas caçando, caçando animais os mais variados. Então, durante muito tempo da nossa história evolucionária, nós ingerimos carnes de caça, alimentávamos com o animal integralmente, consumíamos os seus miúdos, que são ricos em gordura, o cérebro do animal, o miolo do animal, o fígado, o coração, a sua carne no sentido de músculos, e toda a gordura era consumida por nossos antepassados, e isso não fez mal para o ser humano durante muitos milhares de anos. Por isso que nós consideramos que fazer uma ingestão de verduras, legumes, carnes e ovos deveria ser a base da alimentação dos seres humanos, tá? Tendo em vista a nossa ancestralidade, aquilo que a gente nasceu para comer. E lembrando que em nenhuma sociedade primitiva, aborígenes, maçai-maras, esquimós, nenhuma sociedade primitiva baseou sua alimentação exclusivamente
numa alimentação vegana. Existem algumas tribos do interior da África que chegam a consumir até 90% das suas calorias de vegetais, mas elas sempre têm ali 10% de calorias que vão ser consumidas de origem animal e que vão proporcionar nutrientes importantes para aquelas populações. Então você pode estar fazendo uma ingestão mais alta em verduras e legumes, ou mais alta em carnes e gorduras, mas sempre a combinação entre vegetais de baixo amido, legumes, verduras, carnes, gorduras e ovos, a combinação ideal para a nossa alimentação, tá? Aí ainda falei a respeito das bebidas no jejum. Que tipo de bebida que você pode consumir no jejum? O jejum fisiológico é quando a gente não ingere nenhuma caloria, tá? Sem ingerir nenhuma caloria, nós não estamos ingerindo nem gorduras, nem proteínas, nem carboidratos. Mas a gente deve fazer uma boa hidratação. Como que a gente faz essa hidratação em períodos de jejum? Água normal, água com gás, café, chás, sempre sem açúcar e sem adoçante. Tá ok, pessoal? Na sequência a gente tem a questão da cuidado com a sexta-feira, né? Por que o cuidado com a sexta-feira? A gente dá essa dica. A sexta-feira, ela pode sabotar a gente psicologicamente. Você está lá no desafio, na pegada do desafio, quero fazer certinho, não quero furar, e pensa assim, puxa, chegou sexta-feira, ai que vontade de tomar uma cerveja. Já se programa com antecedência para sexta-feira, você ter uma água com gás, para tomar uma água com gás, um limão. Claro que não é a mesma coisa se você gosta de tomar uma cerveja, mas se você está no propósito de fazer o desafio, a palavra desafio já remete a fazer alguma coisa com uma certa dificuldade. Mas você pode enfrentar isso com mais ou menos dificuldade, tendo sua despensa já preparada, já tem sua água com gás, já tem o seu limão, já tem uma carne saborosa para deixar para preparar na sexta-feira e não cair na tentação de furar o desafio. Pessoal, foi isso, tentei ser breve, falei de muitos tópicos, basicamente é isso que a gente está fazendo no D29 até agora. Aguarde os nossos próximos vídeos que estão sendo gravados e transmitidos no Instagram, no YouTube. Qualquer dúvida, inbox com a Cíntia. Valeu, um abraço, muito obrigado.